Muito bem. Então, já era fonoaudióloga, Tânia, quando conheceu o Sérgio? Já atuava? Já. Uhum. Vocês então se conheceu antes de formar? Depois de formada, Depois de formada. Sim, mas conheceu aonde? Eu conheci o Sérgio em Tupanciretã. Tupanciretã. Eu fui visitar uma amiga e tem um fato muito interessante, né? Porque eu comecei a trabalhei ali alguns meses e meu pai ajudou a comprar um Passat 80. Passat 80. E esse teu pai é uma legenda, né? Antônio Jacomino Ferrari. Me faz muita falta, meu pai. É o tal de brisolista, né? Era de Cruz da Testa, brisolista. Né? Mas, meu Muitos anos aí, engajado na política, foi presidente do PDT. Isso. PDT de Cruz na Testa, como eu dizia. Antes ele era PTB, também. Isso aí. Para quem se lembra, tinha as loterias, né? Como era o nome da loteria? Ferrari, né? A loteria J. Ferrari. J. Ferrari. Ele usava o nome artístico de Ferrari, Isso, né? Jacomino. Então, ele deu de presente um Passat ano 80 para ti? Na verdade. Abriu a mão? Na verdade, não. Ele comprou e eu tive que pagar para ele. Tudo mesmo. Quer dizer, ele financiou. Ele financiou só. Mas isso já era 89, então o Passat um carro já, mas era joia, verde abacate. Assim. O carro era 79. Não, era 80. O carro 80. 80. Tá. E nós estávamos no ano de 89. Ah, entendi. Era um carro usado, então. Era carro, não, mas o Passat TS era um carrão. Não, mas esse meu não devia ter vendido. Era um carrão o Passat TS. Eu me lembro Bom, esses dias nós falamos aqui com o Volney da Leão das Tintas, que é colecionador de carro antigo, né? Aí nós falamos os carros assim que são inesquecíveis. É o Maverick, né? Maverick, o Passat TS tinha uma direção, eu me lembro, o Passat TS tinha uma direção que ela tinha uns furinhos, né? Nas hastes, né? Da direção, lindo. Daí agora, prometo não te cortar a história do Passat, ele te financiou e daí você foi passear em Tupanciretã com o Passat, é isso? E conheci o Sérgio. E daí conheceu o Sérgio. Mas foi aquele rolê assim e tal. E o Sérgio botou o olho e pensou assim, quem é essa gata? Não, ainda não. Mas um mês depois. Um mês depois eu estava pagando um consórcio e tirei um Escort XR3 no consórcio. Nossa, que barba. Na outra vez que eu fui de Escort, aí pronto. Daí o cara, o olho dele. Aí mudou de interesse, né? A mulher veio no mês um Passat TS, no outro mês vem com o XR3, é essa gata. Mas ela tinha uma loteria de isso aí. O nome é Ferrari, né? Ferrari? Agora só falta o sonho de consumo é ter uma Ferrari também, para dizer a Ferrari está andando na Ferrari. Eu já tenho uma. Tu sabe que a fonoaudiologia nos traz muitas histórias. E nós temos um paciente muito amado nosso, né, que tem uma Ferrari. Opa! E ele estacionou ali na frente aqui no veio para fazer a consulta. A Ferrari veio com ele, muito amigo do Sérgio, conversando com o Sérgio tudo. O Sérgio, pois é, o senhor tem uma Ferrari, eu tenho duas. Sou eu e minha filha. É verdade. Nós temos uma Ferrari aqui na rádio também. Ela Ferrari. Isso, a avó da Ayla me consigo. É isso aí. Bom, agora 18h14, vamos abrir o programa então. Depois a gente vai poder falar da ProAudio, mais da história de vocês. Mas vocês têm um amigo que é cantor, né? Temos um colega, um parceiro de vários anos, o Marcos Dias. Ele está escutando, será? Tomara. Marcos Dias, então, na hora que ele está... Marcos Dias é o nome artístico. Marcos Soares. Então é Marcos Soares Dias, será? Marcos Dias Soares. Para cantor ele usa Marcos Dias, para doutor Marcos Soares. Ele é otorrino. Otorrinologista, um grande cirurgião. Olha, ele vai ganhar um comercial de grátis aqui. Nosso parceiro nas cirurgias de implante coclear, uma pessoa maravilhosa. Trabalha também num setor muito bom ali junto com o Dr. Reale, o Dr. Gabriel, agora a doutora Juliana, que eu ainda não tive o prazer de conhecer.
música incrível. Daí ele nas horas de folga ele é músico, então. Isso. E daí ele gravou uma música com o nome de Cheiro de Café. E nós temos aqui na rádio. Foi gravado em 2020. Então, em homenagem também a que hoje é o dia da música mundial do rock, Dia Nacional da Música Caipira, e aos cantores e compositores sertanejos e ao engenheiro sanitarista, vamos rodar uma música Cheiro de Café com o Dr. Marcos Dias. Depois a gente continua aqui e vamos saber mais como é que começou o namoro lá em Tupanciretã e vieram terminar em Juí aqui. Já a gente continua com o programa, já voltamos. Vamos lá com o Dr. Marcos Dias daqui de Juí. Estamos com Hora Extra. Convido para você entrar no site mundial.fm.br, acompanhar as notícias. E se você perdeu alguma entrevista que a gente realiza aqui com os amigos, você pode assistir essas entrevistas, fica guardada para sempre no site ali, só procurar como se fosse um livro, né? Então você vai em vídeos e pode acompanhar todas as entrevistas que a gente já fez nessa nova fase aí do Hora Extra. E no site mundial.fm.br tem o rádio ao vivo, que a gente fala aqui, e também tem uma web rádio só com música, que a gente apelidou de Respire Música, sem intervalo comercial. Então, você está querendo ouvir uma música diferente, clica no site lá, pode baixar também no celular, o iPhone, o Samsung, qualquer marca. Tá? Hoje no Hora Extra estamos com uma entrevista aqui bem divertida, fofoqueando bastante aqui da história do Sérgio Valal e da doutora Tânia Ferrari Valal. A senhora não se incomoda se nós prosear mais um pouco sobre a vida pessoal? Como é que foi o casamento? Como é que vocês casaram? Chegaram à definição do namoro? Começou lá em Tupã. E daí, como é que terminou a história? Pois é, o Sérgio na época trabalhava na Emater, né? Na Emater, olha aí, extensão rural. Exatamente. E não sei por que ele pediu transferência para Entre Juiz, né? Entre Juiz pertinho. Foi um acaso. Sérgio, o que era o teu serviço em Tupanciretã? Porque lá ou é gado ou é soja, né? Eu trabalhava numa cooperativa lá, produção de sementes. Semente? Agropan. Era responsável lá pela produção de sementes. Sementes de soja? Isso. Aí, na época não tinha, sementes, na época não tinha transgenia, né? Não, ainda não. Qual eram as sementes que faziam sucesso com a BR-14? Isso, rapaz, como é que tu sabe disso? Isso aí, ó. E tanto vi os sogros, os primos, que são agricultores. Soja IS4, BR-14, BR-4. Viu? Era isso aí. Aí quando não surgiu, tinha transgenia, não. E quando produzia semente para replicar. E quando surgiu o Maradona, aquela soja baixinha, carregadinha, encorpadinha. Já não estava mais. Já não estava mais. Já tinha mudado de atividade. Já estava cuidando do pessoal que tem zumbi. Já estava lidando com o pessoal que tem zumbi nas vidas. Tá certo. Bom, e como é que surgiu a ProAude? Pois é. Aí o Sérgio veio para Entre Juiz, né? E depois ele foi pedir pro meu pai formalmente o casamento, né? Bem formal. Ele foi assim, tu sabe, né? O velho era durão. Primeiro para você, Sérgio. Com certeza. Depois foi pedir pro meu velho. E aí você ficar vermelho, Sérgio. É normal isso aí. Eu acho que não tem um homem que casou que não tenha essa tantas emoções. Ai, amor. O amor é o amor. Não, mas era muito bom, né, aquela época, né? E a gente, eu tinha sempre, Bonamigo, um sonho, né, de ter uma empresa, de trabalhar com aparelhos auditivos, que era uma coisa que eu tive uma identificação grande durante a faculdade, né? E aí surgiram algumas coisas. Na época que eu comecei, a fonoaudióloga não comercializava aparelho auditivo. A gente não só podia fazia. Ou não? Ninguém tinha. Não tinha esse tino comercial, sim, sabe? A gente não tinha esse preparo. Então existia no mercado os vendedores, os representantes das indústrias. Eu me lembro que anunciavam ali na rádio. Isso. O representante da Siemens estará fazendo revisão dos aparelhos auditivos. Está no Hotel Veracruz. Isso mesmo. Será que eu sou tão velho assim? Mais ou menos.
E numa pisada de bola de um vendedor, eu acabei entrando em contato com na época, o CAS Produtos Médicos, que era a revenda da Siemens, né, na época. E eles me ofereceram para representar a marca aqui. E eu digo, mas será que eu posso tão longe, né? Digo, vamos começar. E aí a gente começou. Eu estava contando num podcast que a gente fez, que a primeira logo, quem criou foi o meu cunhado, o Rivaldo Santana, né? E foi aqui na mão, não tinha CorelDRAW, não tinha essa arte, nada. Já foi o primeiro nome pro áudio? Foi pro áudio o primeiro nome. Já de cara, sim. Só de cara. Só a logo era um pouquinho diferente, eram umas ondas sonoras. Que ano foi isso, mais ou menos? 90? Eu acho que um pouquinho antes de 90 e pouquinho. Aí Nós estamos comemorando 33 anos. 33 anos já de pro áudio. E aí a gente começou ali na 15 de novembro, né, devagarinho. E foi indo, né? Daí o Sérgio inicialmente fazia parte da assistência técnica, que ele fez um curso de microeletrônica, né? E acabou desistindo da Emater e vindo para cá. E daí quando ele saiu da Emater, que a gente abriu o mesmo como centro auditivo, então. Daí... Isso é nas minhas horas extras do teu programa. Eu já fazia ela me explorando depois do horário. Eu trabalhava na Emater e de noite eu vinha trabalhar para ela. E o endereço da primeira ProAudio é na 15 de novembro, 44. Sempre ali. Onde é a sede administrativa hoje, né? Vocês utilizam ali ainda? Ah, sim. Ali é onde tudo começou, não pode, né? Nós morávamos atrás. E na frente era o consultório, né? Então por um tempo a gente fez uma coisa, questão econômica, vamos morar tudo no mesmo lugar, que é para começar a dar certo. Tá, e no caso ali, antes de você lhe dar os aparelhos, você só fazia o atendimento normal de pacientes? Sim, então. só problemas de aprendizagem, de fala. Eu trabalhava... antes de trabalhar com aparelho auditivo, que eu trabalhava como fonoaudióloga generalistas, eu trabalhava na Pai de Juí, na Pai de Juricaba, trabalhei em Santa Bárbara, trabalhei em Pequeno Príncipe, em Panambi. Fazia a região. Fazia a região, viajava muito. A minha vida foi sempre viajar. Sim. Quando eu achei, agora eu vou parar de viajar, aí eles resolveram assumir o estado inteiro e fazer eu viajar de novo. É aquela música, minha vida é andar por esse mais país, ou menos, para ver se um dia descanso feliz. É muito conhecimento para parar, né? A gente tem que explorar ao máximo essa mulher, e o conhecimento dela é muito grande, né? Ajudar as pessoas é o nosso maior objetivo, então eu agradeço a Deus todos os dias. Hoje, quando eu cheguei de Santa Rosa, a menina do marketing estava conosco lá, e eu disse, gente, vamos fazer uma mentalização, agradecer que a gente viajou com chuva e voltou bem tranquilo, sem passar nenhum perrengue. Então, muito obrigado, meu Deus. É isso aí, tá certo. Lá naquele tempo, nos primeiros tempos que você começou a trabalhar com os aparelhos para hoje, assim, o que tu pode dizer assim de termos de evolução da tecnologia para a pessoa que tenha alguma dificuldade para... A tecnologia só veio a agregar valor, né? Só hoje, assim, tu tem que estar no topo do conhecimento, dos treinamentos, tudo é muito rápido, tu tem que se reinventar a todo momento, entende? Para acompanhar esse boom tecnológico. Mas ele trouxe muitas coisas boas, né? Mesmo durante a pandemia, eu digo para o Sérgio, a pandemia foi muito triste, foi muito ruim, mas ela trouxe algumas coisas, assim, como os treinamentos online, né? Poder estar perto de São Paulo, que sempre São Paulo foi muito longe. A primeira vez que eu fui a São Paulo, peguei um voo em Santo Ângelo, e 1h30 estava em São Paulo, eu não conseguia acreditar, porque antes de ter voo, eu fazia 24 horas de ônibus, né? Era um horror. Cansaço, Era um cansaço, daí tinha que ir para treinamento, tinha que ir para calibrar os equipamentos, né? Então a tecnologia trouxe muitas coisas boas, mas ela também deixou algumas lacunas. Nós produzimos aparelhos inicialmente, os intras que vão dentro da orelha, eu fazia um pré-molde, e o Sérgio lixava, moldava, personalizava o pré-molde aqui e mandava para a fábrica, e eles confeccionavam exatamente como era. E ficava assim muito boa já na época as adaptações, né? Hoje tudo mais profissional, a gente escaneia o pré-molde aqui, manda direto para lá. Só que daí a fábrica tem 500 mil ISO, 9.000 e não sei o que. Qualquer coisa que eu preciso polir num aparelho hoje, ou trocar, ou fazer, tudo tem que ir para a fábrica, não é possível mais
fazer pequenos reparos aqui. Né? Excelência. Excelência. Mas trouxe muito conforto, muita qualidade auditiva para os pacientes, né? Conectividade hoje é uma coisa grandiosa. Eu acabei de chegar em Santa Rosa, e estava descendo um paciente na rampa ali da clínica, o seu Saldanha. E ele me disse, agora sim eu estou ouvindo bem, aquele meu aparelho acho que estava velho, né? E aí na mesma hora minha colega que atendeu ele mandou um WhatsApp dizendo, olha Tânia, foi um sucesso, porque eu estava adaptando o aparelho e baixei o aplicativo no celular. Na hora que eu baixei no celular, o filho do Mato Grosso ligou. E ele pôde na hora no consultório falar com o filho pelo telefone. Então foi essas coisas da fonoaudiologia que nos deixam muito felizes, muito alegres, assim, de poder realmente ajudar as pessoas. Bom, e você que lida com as mais variadas tipos de doença auditiva, então, o que está hoje pegando mais? E outra, é mais gente velha que começa a dar problema ou a juventude também está tendo problema de audição? A gente hoje enfrenta algumas dificuldades no mundo moderno, né? A gente tem muitos casos de zumbido, né? Que é o que tu colocaste já, né? As pessoas sofrem do índice 2 para um índice 10 de zumbido. Então, às vezes o zumbido se torna extremamente incomodativo e tem que fazer um acompanhamento, um tratamento globalizado, né? Tanto com o médico otorrino, quanto com a fono, quanto com o uso de aparelhos auditivos com geradores de som para dar uma qualidade de vida melhor. Então, a maior queixa hoje é paciente com zumbido, né? Mas tem coisas que têm aparecido muito, a perda auditiva induzida por uso de fone de ouvido, né, em jovens. O pessoal vai fazer física, tá com aquele fone de ouvido lá dentro, isso. Se fosse o aparelho auditivo. Né? E esse fone lá dentro a gente chama de inserção, é o pior que tem para audição, porque ele bota o som na entrada da membrana timpânica, e isso causa uma lesão muito maior, né? O ideal seria que fossem esses fones que a gente está usando aqui, que são de excelente qualidade, né? Então, é uma doença moderna que está atingindo os jovens e que tem trazido nos nossos jovens bastante zumbido. Uma outra doença da modernidade é as alterações do processamento auditivo central, que tanto pode estar associado à audição normal quanto à perda auditiva, que é a dificuldade que a pessoa tem de entender em lugar de barulho. Ela escuta, mas o cérebro não processa. Isso vem em função de muito estresse auditivo, muita informação, essas questões do mundo moderno mesmo. Então são, teoricamente, as 3 coisas que mais hoje aparecem no consultório. Interessante, tipo assim, uma pessoa que usa aparelho, pelo menos eu tenho uma experiência própria, né? A gente vai num evento que tem música, ou muita gente falando ao mesmo tempo, muito ruído, ela entende perfeitamente e quer falar com todo mundo e, meu Deus do céu, eu não estou entendendo nada que os outros estão falando e ela está ouvindo tudo. Isso é muito legal que tu colocou, bom amigo. Eu vou explicar isso porque isso é um grande diferencial. Às vezes as pessoas têm uma cultura que aparelho auditivo é uma coisa ruim, é uma coisa desagradável. É muito pelo contrário, o aparelho hoje produz muitos filtros. E é por isso que ela escuta bem no lugar do barulho, porque os aparelhos reduzem o barulho e amplificam a fala. Então, quando a gente coloca a tecnologia na mesa para o paciente, o que ele pode se beneficiar da modernidade tecnológica é isso que tu está falando. E em lugar de barulho, a pessoa que tem perda auditiva costuma ouvir melhor do que a gente que tem audição normal, porque o nosso ouvido não tem tantos filtros. Legal. Mas voltando agora para a área da fonoaudiologia, meio deixando um pouco a tecnologia de lado, mas para o Sérgio depois ele fala aí. Quais são as opções hoje? A pessoa procura um otorrino, né? Quais são as opções? Você falou que tem um implante coclear, né? Pode diferenciar qual é que é aquela que faz a coclear e a outra que é a que coloca a estapedectomia. Que esse vai no é um ossículo, né? Vai no como é o tímpano? É o que vibra lá, como é, tem bigorna, estribo e martelo. E daí esse é um estribo, na verdade. Isso é um estribo novo, né? O estribo é exatamente aquele estribo da sela do cavalo, né? Só que é minúsculo. E
e ele faz uma ligação ali que faz o movimento do tímpano vibrar e joga o som para dentro. Então, tem pessoas que têm calcificação nessa região ali e precisam tirar esse e colocar um de titânio, um artificial, uma cirurgia também se faz e a pessoa tem condições de recuperar a audição. Claro, é para quem tem especificamente problema de calcificação ali, ou degeneração nessa área motora ali dos ossículos, né? E o implante coclear é uma tecnologia que está chegando para Ijuí, né? O nosso Dr. Marcos, nosso parceiro aí, um cirurgião de mão cheia, que é uma grande esperança para quem tem audição profunda, perda profunda, desculpa, e que o aparelho não ajuda mais. A perda evoluiu a tal modo que o aparelho auditivo não é suficiente. Então é feita uma cirurgia e colocado um dispositivo interno, ele fica dentro, né, da cóclea, um eletrodozinho, e a parte externa vai um chipzinho, assim, um contato externo, né, um processador que vai captar o som e transmitir para a parte interna e vai conectar a nível de cérebro para a pessoa voltar a ouvir, né? Interessante. É uma cirurgia maravilhosa, muito específica. Estão começando a fazer ou já estão fazendo? Já fizemos aqui em Juí várias, né? E estamos aguardando aí com o coração cheio de esperança que a gente vai conseguir ter essa cirurgia pelo SUS também pelo aqui em SUS. Juí. E os aparelhos auditivos, tem alguma coisa que o SUS pode encaminhar ou não? Como é que funciona? Sim, a gente tem desde 2007 em Juí, a ProAudio é referência em alta complexidade para aparelho auditivo do SUS. Então a gente concede para 80 pacientes mês próteses auditivas do SUS. Claro que não é só para Ijuí, é toda a região, são 58 municípios, né? Mas são aparelhos bastante bons. Vou dizer assim, não são muito tecnológicos. Não é o top. Não são muito tecnológicos, porque a gente está desde 2007 até agora sem nenhum recurso adicional nos valores das próteses. Sendo que todos os aparelhos auditivos são importados, né? Então, em função dessa defasagem de suporte financeiro, que o SUS faça um aporte na compra dos aparelhos, a gente tem aparelhos mais básicos no SUS. Mas são muito bons, todos são importados e ajuda milhares de pessoas a ouvir bem. Então, a gente quer que as pessoas busquem o SUS, a gente quer que eles vão lá, busquem, ver se a perda auditiva se adapta, serão muito bem acolhidos no SUS também. No caso, se alguém está ouvindo agora e quer buscar a ajuda do SUS, como é que deve proceder para ter essa assistência? O serviço do SUS nosso, de alta complexidade, ele não é um serviço de porta aberta. Então, a pessoa não pode chegar ali e fazer os encaminhamentos do SUS. Ela pode chegar ali por algum convênio, por tarifa social, ou encaminhado pela... Algum médico pode encaminhar? Isso, algum médico pode encaminhar via consórcio intermunicipal ou até pelo SUS mesmo, né? A prefeitura vai agendar conosco, a gente faz a avaliação e ele se inscreve no município e fica aguardando vaga. Fica numa fila. Tem uma cirurgia eletiva lá, tem Isso. que ficar aguardando o momento. Isso. Mas existe essa possibilidade. Existe essa possibilidade, não demora muito, mais ou menos, Ijuí tem demorado 5 meses, 6 meses para a pessoa. Então tá bom, tem cirurgia que o pessoal espera 2 anos. Já teve esse tempo lá no início, era grande assim, agora não, 5, 6 meses a pessoa recebe, já é chamada, aí a gente não tem, a ProAudio não tem como chamar o paciente ou determinar quem ganha, isso vem do Ministério de Saúde. Isso, daí vem, faz os exames, a gente compra o aparelho via SUS e entrega para o paciente. 18h43. Sérgio, fala para nós assim, o que estaria hoje custando um dos aparelhos top da galáxia? Ele dirige sozinho, o carro dirige sozinho praticamente. Tem de quanto a quanto? Exatamente, eu acho que é importante a gente dar uma faixa, porque se eu falar só no preço do top, as pessoas vão achar que o aparelho tipo custa isso. Estou dizendo para pensar lá de cima que o top da galáxia. Hoje, o top da galáxia hoje custa em torno de R$20 mil, um aparelho tipo, tá? Certo. Mas a gente tem aparelho auditivo a partir. O que ele faz de tipo assim? Aparelho recarregável, não precisa trocar a pilha. Ele te avisa, vai acabar a tua bateria, aí tu já troca, se for um aparelho a pilha. Aquele que é aparelho recarregável, ele te diz, você está com 70% de bateria. Então ele fala contigo realmente. Um toquezinho
se tu bate nele, tu é uma coisa. Exatamente. Isso aí, tocando na orelha, né? Você pode trocar no programa manualmente, ou ele tem até 5 programas automáticos. Que se você entrar no lugar do ruído, ele vai trocar, entrou no silêncio, ele troca, tudo sozinho, você tem um aparelho assim que quando a mulher está te dando um corretivo, tu desliga. Ele muda o discurso. Parece ser a voz da mulher, assim, meu amor, você meu benzinho, a mulher tá xingando. Cara, esse ainda não. Mas dá para desligar. As crianças fazem muito isso. Quando as mães brigam, elas vão lá, desligam o aparelho e sai do ar. Mas é isso. E o aparelho mais barato hoje em torno de R$3.000. É o que mais para R$6.000. O que mais sai hoje? Tem tudo um pouco. Hoje aqui em Juiz sai muito top de linha. Muito. Até é um investimento. Exatamente. A pessoa está investindo na sua qualidade de vida, gente. Aí no caso lá, por exemplo, dá para entrar nessa área da comercialização aí. Tipo, o paciente precisa de um aparelho e ele está interessado em pegar o top de linha. Como é que vocês têm algum tipo de financiamento? Claro, tem. Hoje a gente tem financiamento próprio até 18 vezes, né? E hoje a gente tem convênio com o Banco do Brasil e Caixa Federal, que tem um recurso do governo federal, tá? Que é o Acessibilidade, que eles chamam, né? Que financia até 60 meses. Cara, praticamente sem juros, tá? Ele é juro de 0,4%, mas como você vai me comprar o aparelho à vista, tu ganha desconto, então... É só falar do Sérgio. Financia em 60 meses praticamente sem juros. Realmente é uma excelente condição. Doutora, nós vamos ter que terminar, infelizmente, a entrevista, 18h45, mas eu ainda tenho assim, uma curiosidade mais da área profissional da saúde, assim, qual uma dica que você daria para uma mãe para entender que o filho de repente está tendo algum problema de audição, uma criança, um bebê ou a criança quando já está indo para a escolinha, ela dá alguns sinais, né? Bom amigo, excelente a tua pergunta, excelente. Obrigado, doutora. As crianças quando nascem, hoje é obrigatório, né? Ou pelo menos a gente orienta que as pessoas, todos os bebês façam teste da orelhinha quando nascem. Então no primeiro mês a gente já faz uma grande parte de diagnóstico. Mas a gente está muito preocupado com as crianças em idade escolar. A gente está tendo muito casos de transtorno de espectro autista, muitas crianças com problemas comportamentais, chegando na primeira série com muito problemas de fala. E eu queria aproveitar esse momento aqui da rádio para pedir para os pais e para os professores, se seus filhos têm algum problema de fala, precisa a primeira coisa é investigar a audição. A gente está com um número muito alto de perda auditiva leve. Essa semana ali na clínica a gente teve 2 ou 3 diagnósticos, 2 deles já estavam em fase de andamento de diagnóstico de TEA, né, de autismo, e na verdade eles tinham um problema auditivo por neuropatia. Então, a criança não aprende também, né? Exatamente, e muitas crianças com problemas de fala, que tu, assim, ó, ouvindo, falando, tu não nota, e as crianças têm uma perda leve, uma perda moderada. Então, o exame de audição, ele é prioritário para toda criança que tem problema de fala. É o primeiro sinal que a mãe deve desconfiar que a criança não escute bem. Como é que é feito esse exame de audição? Ele é feito com audiometria, a gente tem lá uma cabine agora linda, maravilhosa, o dia que tu for lá tu vai ver, bota o fone de ouvido, é um castelo, né? Ele entra dentro do castelo, põe o fone e quando ele escuta o apitinho ele encaixa o joguinho. Toda vez que escuta o apitinho encaixa o joguinho. Aí depois a fono fala algumas palavrinhas e ele vai localizando as figuras, né? Então a partir de 2 anos e meio já é feito esta audiometria. E antes desta idade, a gente tem o PERA, que é um potencial eletrofisiológico, que a criança não precisa responder. Tem até um exame muito legal, que tem umas caixas de som nas laterais da cabine, né? Que é o VRA, acende a luz e a criança olha para o bichinho. Aí acende outra luz, ela olha para o bichinho e depois só dá o som e a criança procura. Então, a gente tem toda a linha de diagnóstico infantil e com fonoaudiólogas extremamente preparadas. Hoje, quando amigo, a empresa tem quase 80 funcionários e eu tenho orgulho de dizer que 40 fonoaudiólogas compõem a equipe da ProAudio. Então, a gente tem fonoaudiólogas muito bem treinadas, muito competentes, colegas muito mais conhecimento até do que eu, né? Eu sou muito feliz pela minha equipe.
Maravilha. Bom, tu foi formado em Santa Maria? Santa Maria. Santa Maria, universidade. E lá o Sérgio não andou por lá. Não conheceu o Sérgio. Naquela época não, né? Eu andava por lá, mas não conhecia. Não nos encontramos. Tá bom, olha, só tenho que agradecer a disposição de vocês virem aqui participar do programa. Acho que sanamos algumas dúvidas dos nossos ouvintes aí, né? No mais, agradecer a participação de vocês aí, tá? Obrigado, parabéns pelo estúdio, tá lindo aqui, rapaz. Eu quero aproveitar para dizer que nós estamos no mês do idoso. Opa. E a idade do paciente vale desconto no aparelho auditivo. Ontem nós comercializamos um aparelho. Com 90 anos, vai ganhar 90% 92% de desconto ontem num dos aparelhos. Então aproveite porque está muito fácil de comprar aparelho auditivo esse mês aí. Não, e a mãe tá assim, tá precisando de um aparelhinho. Ó, leva lá, aproveita. Vou ter que aproveitar essa. Aproveita que vale a pena. Mas eu tenho minha vida, não é pegadinha, né? Não é não. Um aparelho até nos Saltos da Galáxia? Até nos Saltos da Galáxia. Um aparelho é preço integral, o outro 92% de desconto. Tem que comprar dois? Porque sim, um para cada lado. Tá. Então, ontem eu vendi um aparelho por R$ 1.200. Olha aí. Então vamos ir descobrir essa aí. Então, valendo, essa promoção vai só até o final do mês. Isso é a promoção da fábrica, ok? Não é pro áudio que tá falando. A gente não tem esse cacique, a fábrica está fazendo. Qual é que é a fábrica? A FONAC do Brasil. FONAC, beleza. Dado o recado? Dado o recado e agradecendo o convite aí, estamos sempre às ordens. Um abração a todo mundo aí. Valeu.